Esta aposta dos advogados pode ser a única saída para o Bolsonaro e para os demais réus. Agora a questão que fica é, será que vai dar certo? Nesse nosso encontro com justiça, eu quero te mostrar duas coisas. Primeiro, que aposta é essa? Que saída é essa? Em segundo lugar, quais são as razões pelas quais essa estratégia pode de fato dar certo? E antes de eu entrar no primeiro ponto, eu quero relembrar uma análise que eu fiz aqui no canal sobre uma arma secreta que a defesa do Bolsonaro usou durante o interrogatório do Mauro Cid. O advogado do Bolsonaro ele fez perguntas a Cid sobre o Cid ter usado a conta do Instagram da esposa dele, Mauro Cid, para se comunicar com interlocutores durante as investigações. O que é proibido, seria uma violação das medidas cautelares, das ordens impostas de Alexandre de Moraes. E isso pode complicar a vida do Cid e pode comprometer ainda mais a delação dele. Essa jogada da defesa do Bolsonaro foi praticamente uma sementinha de uma planta venenosa que foi plantada no interrogatório para florescer e frutificar lá na frente, como eu vou te mostrar agora. Então, indo direto para o nosso primeiro ponto, olha aqui essa coluna do Lauro Jardim que saiu no jornal O Globo. Advogados de defesa de réus da trama golpista apostam em pedido de quê? Revisão criminal. Entenda. A coluna ela começa aí dizendo que todos os advogados dos réus do caso do golpe, eles sabem, como você sabe, como eu sei, que os clientes deles vão ser condenados. Afinal de contas, os próprios ministros do STF já disseram isso várias vezes na imprensa. Já disseram que vão condenar, que a sentença está praticamente pronta aí. E por isso a estratégia dos advogados dos interrogatórios foi pensada no longo prazo. Foi pensada no momento pós-julgamento. Mas então o que vem depois? A estratégia da defesa, ela não acaba depois que o processo termina. Não, ela continua e olha aqui comigo qual que é a estratégia que vale a pena você entender isso. Esses advogados, eles se preparam para um segundo tempo. Eles já pensam no pós-julgamento, ou seja, eles vão pedir uma revisão criminal. E o que é revisão criminal? É um recurso jurídico que permite que uma sentença penal seja reexaminada, mesmo que já tenha transitado em julgado, ou seja, mesmo que o processo tenha encerrado, que não caibam mais recursos. E pode ser pedida essa revisão criminal, mesmo que a decisão tenha sido dada pelo próprio STF. É uma espécie aí de VAR, gente. Uma das condições para uma revisão criminal ser aceita é, por exemplo, o surgimento do quê? De um fato novo. Bom, e qual que seria esse fato novo aí, Deltan? É o que eu mostrei para vocês na análise sobre a arma secreta da defesa do Bolsonaro. A qualquer momento, eles podem juntar ao processo, aos autos, as provas de que Mauro Cid usou sim o Instagram da esposa para se comunicar com terceiros durante as investigações. Talvez jornalistas, talvez investigados. E sabe-se lá o que o Cid disse nesses diálogos. E se houver lá uma confissão ainda mais contundente do que aquela confissão que ele fez lá nos áudios da Veja de que a delação dele foi direcionada, de que foi forçada? E se tiver o Cid admitindo que ele mentiu? Ou então que ele criou fatos e versões para agradar a PF e o Moraes e livrar a própria pele? E se ele disse que os áudios da Veja eram a verdade? E depois ele voltou atrás, pressionado por Moraes, por medo do que Moraes faria com seu pai, sua esposa e sua filha a partir daquelas ameaças que a gente conhece que ele fez. Gente, tudo pode acontecer e seria um grande constrangimento para o STF. Agora, indo para o segundo ponto. Olha por que essa estratégia pode dar certo, dependendo da conjuntura. E presta muita atenção nesse comentário aqui, que eu vou ler para vocês, porque ele diz muito sobre o momento que nós estamos vivendo. Olha aqui. Explica o advogado de um dos réus. Essa é uma maratona. Estamos plantando para o futuro. Por exemplo, dentro de 2 anos a composição do Supremo pode estar diferente e o Brasil ter no Palácio do Planalto um governo de direita. Aí o jogo pode mudar. Aí o jogo pode mudar. Esse é o ponto. Esse processo ele não é jurídico, ele é político. No fim das contas, como vai ser avaliado um fato novo apresentado em uma revisão criminal vai depender da conjuntura política. O STF, com uma composição diferente, um presidente de direita no Palácio Planalto, pode fazer toda a diferença, pode mudar tudo. Gente, não devia ser assim. Órgãos da justiça deviam julgar segundo fatos, provas e a lei, mas é assim que está sendo no Brasil. Então a mudança da correlação de forças aí no Supremo, no Congresso, na própria presidência da República, junto com uma defesa contundente mostrando uma possível fraude processual, pode ser o suficiente para mudar o resultado do julgamento lá na frente. Afinal,
Os ministros do STF eles não respondem aos fatos, às provas e à lei, mas respondem apenas à política. E é isso, essa é a razão pela qual o Bolsonaro ele tem também uma nova estratégia política. Uma nova arma política que eu ainda não te contei e eu vou te contar em um novo vídeo aqui no canal, provavelmente amanhã cedinho. Então